Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede. Estamos juntos para compartilharmos com os irmãos mais uma porção da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ver o Salmo de número 75. Estamos aqui estudando o livro dos Salmos e como Deus nos tem abençoado, irmãos, em todos esses estudos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao meu pastor presidente, pastor Gideão Júnior, pela confiança. Agradeço aos irmãos que estão dispondo do seu tempo para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, ou tarde, ou noite. Não sei qual momento do dia você vai parar para ouvir esse áudio, mas com certeza Deus falará ao teu coração. Nós faremos a leitura do Salmo 75 na versão Nova Almeida atualizada. Eu te convido nesse momento a abrir a sua Bíblia para lermos a palavra do Senhor. O título do Salmo diz assim: Deus é juiz, ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Salmo de Asaf, cântico. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos que não sejam arrogantes, e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. Não levantem orgulhosamente o seu nariz, nem falem com insolência. Porque não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um ele humilha, a outro ele exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espumeja, cheio de mistura. Dele dá a beber, solvem-no até a última gota todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Ele diz: abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Queridos irmãos, estamos estudando a seção número 3, ou a terceira parte do livro dos Salmos. Conforme vimos na semana passada com o pastor Heber, o livro dos Salmos ele está dividido em 5 livros, ou em 5 seções. Cada uma delas representa um dos livros do Pentateuco. E nós estamos exatamente na seção de número 3 do livro dos Salmos, ou na terceira parte. Vimos que esta seção ela é constituída de 17 salmos. Ela vai do Salmo 73 até o Salmo 89. Todos os salmos que são apresentados aqui nesta seção, eles trazem um título e o nome da pessoa que o escreveu. Portanto, destes 17 salmos, 11 são atribuídos a Asaf. Vimos também na semana passada sobre Asaf, que ele era um descendente de Gerson, filho de Levi, e um dos líderes da música no tempo de Davi e de Salomão. E Asaf é o escritor do Salmo 75, que vamos comentar com os irmãos a partir de agora. Trata-se de um salmo de louvor a Deus pelas maravilhas realizadas em favor do seu povo, e enaltece o fato de que ele, Deus, é o supremo juiz que julga com retidão, e que a seu tempo trará a destruição dos ímpios e exaltará os justos. Não há como sabermos ao certo o momento, a ocasião em que esse salmo fora escrito, ou qual contexto histórico que levou Asaf a escrevê-lo. Porém, dada a advertência contra a jactância, contra o orgulho e a soberba, alguns estudiosos associam este salmo ao rei Ezequias, ao período em que Jerusalém fora atacado pelos assírios, sob o comando de Sinaqueribe. Na ocasião, os oficiais de Sinaqueribe certamente se vangloriaram das suas realizações, mas no devido tempo, Deus destruiu o exército dos assírios,
que se encontravam acampados ali ao redor do Monte de Sião. Mas a certeza que temos é que as lições trazidas por este salmo, as lições de fé aqui demonstradas por Asaf, elas devem ser relembradas em todas as ocasiões de nossas vidas. Pois este salmo, ele celebra o governo soberano de Deus, o governo invencível de Deus, que a seu tempo trará justiça e julgará com retidão toda a terra. O versículo 1 diz assim: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Observe que trata-se de um salmo litúrgico, um salmo de louvor, um salmo que era entoado durante os cultos públicos de adoração ao Senhor. O salmo começa com uma declaração de gratidão do povo de Deus, ou seja, da nação de Israel, pela qual o Senhor realizou grandes maravilhas, feitos poderosos. E agora este povo, ao se reunir, trazem à memória os grandes feitos realizados pelo Senhor e celebram e agradecem ao Senhor por suas misericórdias. Foi Deus que com mão forte os tirou da terra do Egito, os guiou por aquele grande deserto durante 40 anos, livrou-os de todos os seus inimigos e os conduziu à terra prometida, como havia prometido a Abraão, seu servo. Este povo agora celebra ao Senhor, engrandece ao Senhor, presta cultos de louvor e gratidão ao nome do Senhor. Se a adoração é dada ao Senhor pelo que Ele é, a nossa gratidão é manifestada diante dos grandes feitos realizados por nós e através de nós. A verdadeira adoração, ela está centrada em Deus, não em nós, não nos nossos problemas pessoais ou nas nossas necessidades. Nós louvamos a Deus pelo seu caráter, seus atributos gloriosos, por seus portentosos feitos para com o seu povo. Esta é a mentalidade que temos que ter ao nos reunirmos na casa do Senhor para celebrarmos a Ele, para cultuarmos a Ele. Ele é o centro. A nossa adoração, o nosso louvor tem que ter Deus como centro. E é exatamente isto que este salmo nos ensina. E o salmista continua, ele diz ainda no versículo 1, invocamos o teu nome. O culto começa com uma invocação do nome do Senhor, porque este é o objetivo de estarmos juntos na casa do Senhor, buscar a sua face, invocar o seu nome. Isso nos faz lembrar o texto do profeta Isaías, lá no capítulo 55, versículo 66, quando ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, quando o povo de Deus se reúne para invocar o nome do Senhor. Invocar é clamar pelo Senhor, é buscar a sua face, é buscar a sua presença. E o salmista continua, não somente invocar o nome do Senhor, mas declaramos as tuas maravilhas. O teólogo norte-americano William MacDonald, ao comentar este salmo, ele diz: todos os poderosos milagres de Deus são provas eloquentes do seu cuidado para com o seu povo. É por isso que nós cantamos, que nós celebramos ao Senhor e declaramos os grandes feitos do Senhor por nós, porque isso é a demonstração do amor e do cuidado de Deus por nós. Portanto, o culto é este momento de celebração, de adoração ao Senhor, de invocação do nome do Senhor, de rendermos a Ele nosso louvor em gratidão pelos grandes feitos realizados em nossa vida, pelos seus grandes feitos realizados por nós, e além disso proclamarmos o que o Senhor fez por nós, divulgarmos, declararmos por meio das nossas canções, dos nossos testemunhos, tudo aquilo que o Senhor realizou em nossas vidas. Agora, a partir do versículo de número 2 até o versículo de número 5, nós vemos uma declaração de Deus.
Deus se declara juiz, reto e poderoso. É uma declaração da soberania de Deus. É uma declaração de que Deus julgará a terra com retidão. Observe o versículo 2. Pois disseste, quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Deus deve ser louvado, Deus deve ser adorado, porque a seu tempo, num tempo determinado pelo próprio Deus, ele manifestará o seu juízo sobre toda a terra. Deus tem um tempo certo para manifestar o seu juízo. Muitas vezes, quando observamos a escalada do mal na sociedade e vemos os perversos se dando bem, começamos a achar que Deus não está vendo, que Deus não se importa com isso, que Deus não se importa com o que está acontecendo. Porém, este salmo nos chama a atenção exatamente para o fato de que Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor contempla todas as coisas e a seu tempo ele trará juízo sobre toda a impiedade. Nosso Deus, irmãos, é um Deus de ordem. Ele estabeleceu pelo seu próprio poder as estações do ano, as datas para as festas em Israel, o tempo para a manifestação do seu juízo soberano sobre a terra. Observe que é como se Deus tivesse de fato uma agenda. A gente ouve algumas canções que dizem que Deus tem uma agenda e de fato é isso que a Bíblia mostra. Para o povo de Israel entrar na terra prometida, Deus estabeleceu um tempo, estabeleceu um momento. Quando observamos a palavra do Senhor no livro do Gênesis, no capítulo de número 15, quando Deus fala a Abraão, lá a partir do versículo de número 13, e Deus diz assim: a tua semente será peregrina em uma terra que não te pertence. Eles serão afligidos. Eles vão servir de escravo a estas pessoas por 400 anos. Mas haverá um tempo em que eu julgarei estas pessoas e libertarei a tua semente, e eles sairão com grandes riquezas. E tu irás e descansarás em paz na tua boa velhice, e serás sepultado. E na 4ª geração tornarei trazer para cá os teus descendentes. Observe que Deus tinha tudo planejado, tudo já agendado para que acontecesse conforme a determinação do próprio Senhor. Deus havia determinado um tempo certo para enviar Jesus ao mundo. O apóstolo, escrevendo em sua epístola aos Gálatas, ele diz assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Observe que Deus havia determinado um tempo certo para que Jesus viesse ao mundo. Acerca do retorno de Jesus a este mundo para arrebatar a sua igreja, Jesus disse: esse dia e hora ninguém sabe, somente o Pai sabe. Então há um dia e uma hora determinada, agendada por Deus para que isso aconteça. Quando os discípulos pensaram que Jesus ia trazer restauração a Israel, naquele momento em que havia ressuscitado dentre os mortos, Jesus disse àqueles homens ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, não vos compete saber os tempos e as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Portanto, irmãos, Deus preparou todas as coisas para acontecerem no tempo determinado pelo próprio Senhor. Do mesmo modo, ele estabeleceu também um tempo para trazer juízo sobre a terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, quando o apóstolo Paulo pregava ali no Areópago, em Atenas, ele disse àquelas pessoas: pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Deus estabeleceu um tempo para a manifestação do seu juízo. E muitas vezes, por desconhecer os tempos estabelecidos pelo Senhor, nós somos tomados por ansiedade, por incredulidade. Começamos a achar que Deus não está no controle de todas as coisas. Mas precisamos aquietar o nosso coração e confiar no Senhor.
Spurgeon, ao comentar esse versículo de número 2, ele diz: Deus nunca está adiantado no seu tempo e nem atrasado. Ele age no tempo certo. Outro aspecto do juízo de Deus é que o juízo de Deus será manifestado com retidão. Ele julgará a todos com retidão e dará a cada um conforme as suas obras. Vivemos em um mundo de injustiças, julgamentos comprometidos pela parcialidade e em busca dos próprios interesses. Porém, o juízo de Deus é reto. Ele dará a cada um conforme as suas obras. Jó, em seu livro, no capítulo 34, versículo 11, ele diz assim: pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras e paga a cada um conforme o seu caminho. Ou seja, o juízo de Deus é reto, é justo. Portanto, meus irmãos, ainda que pareça que tudo está perdido, que tudo está se desmoronando, ainda que pareça que Deus não está no controle, não perca a esperança. Deus está assentado no seu alto e sublime trono, e no tempo certo ele se manifestará, trazendo juízo e justiça à terra. Confia no Senhor, entregue sua vida nas mãos do Senhor, espera nele, confia em sua palavra. Nós vamos ficando por aqui nessa primeira parte e voltaremos amanhã com o áudio da parte 2 do Salmo 75. Que Deus te abençoe.